Olá, sejam todos bem-vindos ao Diário do Testem, canal que eu desenvolvo para ajudar vocês, profissionais da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, a aplicarem normas, instruções de trabalho, procedimentos no ambiente onde vocês atuam. Eu sou Gustavo Vanck, técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e coordenador de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho. Bom, hoje eu quero conversar com vocês sobre medidas de controle na execução de atividades com eletricidade. Um tema muito importante dentro das atividades que a gente desenvolve e um tema muito importante para a proteção dos nossos colaboradores. Então fica até o final do vídeo, aproveita o conteúdo para aplicar no seu dia a dia. Bom, todo mundo sabe que existe uma norma regulamentadora que fala dos serviços de segurança com eletricidade. Existe uma série de regras e uma série de pontos que devem ser levados em consideração na hora de realizar essas atividades com eletricidade. Eu quero ressaltar alguns pontos aqui com vocês, algumas dicas de como você poder realizar essas atividades com eletricidade de uma maneira mais segura, de uma maneira que não vá te trazer nenhum acidente ou nenhuma doença relacionada à atividade ocupacional. Então, isso deve ser muito claro para todos, e aqui eu quero algumas medidas bem simples e bem básicas para você já começar a aplicar antes de você colocar isso e entender melhor e entender profundamente o que a NR10 traz. Pensando em medidas fáceis, em medidas que você já pode colocar em prática, são medidas que trazem um resultado significativo e que vão te ajudar. Como eu falei, são medidas simples. E a primeira delas é a desenergização, né? O que significa desenergização? O que eu quero trazer com essa atividade, né? Essa ação? Então a gente fala que é uma ação coordenada e sequenciada e controlada, onde serão considerados aqueles pontos, os locais ou as ferramentas totalmente desenergizadas quando elas têm ausência de energia. Parece meio redundante, né? Mas aqui eu quero reforçar com vocês que desenergizado não é você ir lá, por exemplo, e acionar o botão de emergência da sua máquina. O botão de emergência da máquina, que é aquele tipo cogumelo, aquele botão vermelho, ele vai interromper, mas você não desenergizou a sua máquina. Falar de uma maneira bem simples, o fato de para você considerar um equipamento desenergizado, de uma maneira bem simples, você tem que ir lá e puxar o fio da tomada. Ou seja, você impede que a energia, ou você impede que os componentes dessa máquina estejam, por algum motivo, energizados ou possam ser reenergizados, né? Então, você tem que garantir que essa máquina não seja, de alguma forma, energizada ou que ela se mantenha alguma fonte de energia dentro dela. Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, o que você vai fazer? Eu vou lá fazer o seccionamento dessa energia. Vou lá, por exemplo, no quadro de disjuntor e tiro e desligo o disjuntor principal. Vou lá no meu barramento e vou desligar, vou desacoplar a chave de acionamento disso. Então, isso é uma maneira de você desenergizar. Você garantir que o equipamento não seja religado de maneira indevida. E aí depois você só vai conseguir reenergizar com o acionamento desses dispositivos. Então esse é o primeiro ponto, desenergização do seu equipamento. Não é simplesmente de uma maneira simples, né, ir lá e desligar o disjuntor. Se você desacionar o disjuntor, você está desenergizando, mas você pode ter aí uma reenergização acidental. Então esse é um primeiro ponto que a gente tem que se atentar nas atividades com relação à eletricidade. Então, o impedimento dessa reenergização. Depois que você desenergizou, você vai constatar a ausência de tensão,
ou seja, você vai verificar e vai avaliar e validar que seu equipamento não tem tensão nenhuma dentro dele. Existem alguns componentes, por exemplo, alguns capacitores que eles têm uma característica de retenção de energia, e isso você tem que também, de maneira técnica, fazer com que esses capacitores, dependendo da sua máquina, dependendo da sua característica, como eu falei, depende do conhecimento da característica técnica elétrica do seu equipamento, você vai ter que provavelmente fazer algo com esses capacitores para que ele também não possa gerar nenhum acidente. E essa constatação de tensão no equipamento vai garantir com que você não tenha nenhum problema em executar nenhuma atividade dentro desse equipamento, né? Pensando em manutenção de equipamentos, substituição de peças, melhoria, ampliação do equipamento, alguma modificação no equipamento que seja feito, então é necessário prestar atenção nisso. E depois você também vai ter o aterramento. O aterramento tem a mesma função que o nosso, ou uma função semelhante com o nosso para-raio, né? O para-raio ele é aterrado, justamente porque, caso aconteça alguma descarga atmosférica, essa descarga atmosférica vai para o solo através deste aterramento. De uma maneira bem simples, o que a gente fala do aterramento, o que a gente fala do para-raio? Que nós estamos facilitando o caminho do raio para a Terra, né? Então, quando você tem uma facilitação, o raio ele é meio, vamos dizer assim, preguiçoso, né? Ele sempre vai procurar o caminho que é mais fácil para ele. Como é que a gente faz isso? Através do para-raio. Então, de uma maneira bem simplória, o para-raio é o caminho mais curto do raio para o solo. E aí você tem o aterramento para o para-raio, que é diferente do aterramento das máquinas e do seu aterramento para execução com atividades em eletricidade ou com eletricidade. Então precisa ser aterrado, seu equipamento precisa estar aterrado e dependendo da atividade que você vai desenvolver, você tem que fazer um aterramento temporário também, justamente para garantir que você não tenha nenhum problema na hora de executar esta atividade. Depois, prestar atenção também nas zonas de controle. Nossa NR10 traz as zonas de controle que você tem conforme a sua tensão e conforme está construído ou onde está essa fonte de energia, né? Então, se você tem uma barreira, tem um certo distanciamento, se você está com esse equipamento no ambiente mais aberto, existem áreas que você deve respeitar e você bloquear, caso seja necessário, essas áreas na hora que você está trabalhando com eletricidade, né? Então, pensar nessas situações e pensar neste bloqueio destas áreas para que você não tenha nenhum problema de acidentes com eletricidade. Por exemplo, quando você tem um transformador de alta potência, você tem todo um bloqueio para que as pessoas não entrem e se acidentam dentro com esses transformadores, né, de alta potência. O aterramento eu já falei para vocês. E depois o seccionamento automático. O que significa seccionamento automático? Qualquer surto de energia que você tiver dentro da sua energia, ele vai seccionar essa energia automaticamente. Então, se eu tiver um surto de uma corrente, por exemplo, ele vai lá e eu vou ter o seccionamento, ou seja, eu vou desarmar este equipamento. Então, esse também é uma outra medida de controle, uma outra maneira de você proteger atividades com eletricidade e proteger os trabalhadores que estão operando algum equipamento elétrico. Então aí você vai ter tanto as chaves seccionadoras, que depende da potência e depende da tensão e da corrente que você está aplicando que o seu equipamento está utilizando, ou até os disjuntores, que são os dispositivos menores com características diferentes das chaves seccionadoras, por conta tem uma característica técnica mesmo, né? Eles suportam menos. Então, lá na sua casa, na sua residência, você tem um disjuntor lá do chuveiro, do ar-condicionado, da iluminação. Então, se você tem uma determinada tensão, determinada corrente, ou até um pico, né? Uma distância de tempo muito curta, este disjuntor vai desarmar. Então, ele vai proteger para que você não tenha
não sofra nenhum choque, não receba nenhum choque. Então são alguns dispositivos. Outra medida de controle que você pode aplicar também são as barreiras, os invólucros, ou seja, você vai construir como se fosse uma sala para esse equipamento, para essa fonte de energia. Eu citei o exemplo do transformador de alta potência, por exemplo. Normalmente você coloca esse transformador de alta potência dentro de uma gaiola, aonde somente pessoas autorizadas, capacitadas e habilitadas podem adentrar esta gaiola, vamos dizer assim, e fazer o serviço que precisa ser feito. Devidamente sinalizado. Isso é outra medida de controle que deve ser muito utilizada também nesta questão de serviços com eletricidade. Sinalização, identificar os pontos de energia, isso também está na NR10, mas é importante ressaltar isso, que para a eletricidade é fundamental que tudo esteja muito sinalizado. Qual é a tensão que está passando por ali, sinal de advertência para casos como eu citei do transformador de alta potência, sinalizar as áreas onde você pode ou não operar e o que é, o que não é. Então toda essa parte de sinalização é muito importante. Junto com a sinalização, todo o bloqueio, né, que a gente chama de loto e tudo mais, todo o bloqueio das chaves que você está operando. Então, se você vai fazer manutenção no equipamento, você desenergizou, você vai lá e tranca com o seu cadeado, por exemplo, né? Então, você tem que ter dispositivos dentro dos equipamentos elétricos ou dentro dos painéis elétricos que, ao você desenergizar, você vai lá e coloca um bloqueio para que ninguém possa reenergizar essa máquina de maneira indevida, né? Isso pode acontecer, um exemplo muito simples, né? Hipotético, inclusive. Você tem uma máquina, um centro de usinagem, que normalmente são máquinas grandes, você desenergiza uma parte dele, aonde você vai trabalhar, e por algum motivo você acaba esquecendo de colocar, né? E aí você vai executar a sua atividade. Uma pessoa que está passando por ali, ou o próprio operador da máquina, olha para aquele disjuntor desligado, ele pode não questionar e falar assim, nossa, desligaram aqui e esqueceram, ou simplesmente desligaram, e enfim, ele vai lá e reaciona o disjuntor. Então é muito importante você bloquear os dispositivos de desenergização para que não aconteça esse tipo de situação, esse tipo de acidente que infelizmente pode parecer muito comum e que deve ser sinalizado, como eu falei, alertado, enfim. E outra maneira também que nós podemos adotar como medida de controle, além do bloqueio, além da sinalização, são as correntes, a área isolada, né? Você vai criar maneiras de isolar essa área, os obstáculos e anteparos, vamos dizer assim, impedindo com que a pessoa entre nesta área onde tem essa exposição à eletricidade. Barreiras físicas mesmo, né? Você vai colocar lá um guarda-corpo, uma fita zebrada com cones e mais a identificação que nós comentamos aí ao longo do vídeo. Então tudo isso é muito importante para a realização das atividades com eletricidade. Outro ponto importante também é você adotar medidas, né? Isolamento das partes vivas, né? Existem equipamentos, existem dispositivos, existem materiais que não transmitem energia. E aí você vai fazer a sua manutenção, por exemplo, numa rede de alta tensão de 3.800 volts. Então, você tem como operar isso energizado, seguindo uma série de técnicas, uma série de regras, e aí você tem justamente o isolamento dessas áreas vivas para que você possa trabalhar de maneira adequada. Também é uma medida de controle para que você possa garantir a efetividade do seu serviço. Os equipamentos, além dos equipamentos, além das do material isolante, você tem também a parte de cabos com isolação dupla. Isto também é outra medida de controle que você pode aplicar dentro da sua empresa. Todo o cabeamento da sua empresa pode ser reforçada, pode ser um cabeamento
com dupla isolação, por exemplo, né? São medidas, são materiais que você utiliza dentro da sua empresa que vai garantir um pouco, que vai garantir a atividade com eletricidade. Então você tem um cabo reforçado, você tem um fio que garanta com que esse atrito ou com essa manutenção vai te dar uma segurança maior com relação a toda essa atividade. E a última dica, né? Como eu comecei falando e terminando, seguir o que está escrito na NR10, seguir o que diz as normas técnicas, principalmente a BNT 5410, que fala sobre as atividades com relação a serviços prestados, serviços realizados com eletricidade. A NBR 5410 traz toda essa parte técnica, traz todo esse conhecimento para você aplicar no seu dia a dia. Lembrando sempre que você tem que ter um profissional habilitado, capacitado, treinado para realizar essas atividades com eletricidade. Inclusive, uma outra solicitação, uma outra exigência da NR10 é que estes profissionais tenham um curso voltado para a NR10. E aí você vai ter aí cursos de iniciação, de implantação e os cursos de manutenção ou de reciclagem que deve ser feito a cada 2 anos. São algumas medidas que nós devemos ter dentro das atividades com eletricidade, lembrando sempre que devemos seguir a nossa hierarquia dos riscos, que sempre é bom relembrar, né? Eliminação dos riscos, medidas de controle coletivas, medidas de controle de engenharia, medidas de controle administrativas e depois, por último, medidas de controles individuais para equipamentos de proteção individual. E aí você vai fazer um conjunto dessas medidas dentro das atividades que você está realizando dentro da sua empresa. Importante algumas curiosidades, não, mas algumas dicas para o dia a dia, né? Olhe para as extensões que você utiliza dentro da sua organização, quais são as condições, como é que está a capa de proteção, já que falamos de proteção dupla, né, dos cabos que são utilizados dentro da organização, como que estão os conectores das suas máquinas, os conectores, existe alguma folga, eles são justos, eles têm alguma interferência, eles estão seguindo, como nós falamos, as regras das normas técnicas, como que está a alimentação, principalmente essa alimentação, será que eu tenho sinalização para isso, como nós falamos? E importante também ressaltar as especificações para as áreas classificadas. A área classificada são aquelas áreas onde a gente tem uma possibilidade de uma atmosfera explosiva, ou seja, você tem gases, vapores e poeiras dentro do ambiente que com alguma faísca, com alguma centelha, com algum aquecimento, vai se tornar ou vai gerar uma explosão para o ambiente. Então, para estas áreas, existem equipamentos específicos, existem normas específicas para serem utilizadas e proteções específicas para serem utilizadas com relação à eletricidade. Então, se atentem, se você tem aí um depósito de gás, um depósito de líquidos inflamáveis, um depósito de combustíveis, ou mesmo um ambiente com poeira combustível, é importante você se atentar aos equipamentos elétricos que estão dentro dessas áreas, se são equipamentos simples, utilizado de maneira industrial, vamos dizer assim, ou se são equipamentos destinados à utilização em área classificada. Muitas das vezes, acabamos encontrando equipamentos industriais, né, equipamentos mais simples, não digo mais simples, mas equipamentos que são utilizados em áreas não classificadas, em áreas classificadas, ou seja, ele não tem a proteção necessária, ele não tem a característica para ser utilizado em área classificada. E isto você está colocando em risco a empresa numa potencialidade muito grande. Por que eu falo isso? Porque se você tem um ambiente de líquidos inflamáveis, ou um ambiente de combustíveis, ou até mesmo um ambiente de poeira combustível, aquele interruptor que não está caracterizado para ser utilizado dentro de uma área dessa, ao acender ou ao acionar a lâmpada, ou desligar a lâmpada, ou você acionar o motor, ou você desligar o motor, ou até mesmo na utilização desses motores, e você gerar uma temperatura excessiva, você vai ter um princípio de explosão ou até
uma explosão dentro do seu ambiente de trabalho, e aí a gente sabe das consequências de uma explosão dentro de um ambiente de trabalho, né? Então, se atentem, observem as áreas onde estão sendo aplicadas as medidas de controle, observem as áreas onde os equipamentos elétricos estão sendo utilizados. Isso é muito importante para o dia a dia, para o seu dia a dia e para garantir que a empresa continue operando de maneira regular, adotando algumas dessas medidas que eu comentei aqui com vocês, que são básicas, mas que ajuda bastante depois no dia a dia da empresa, ajuda a evitar acidentes e ajuda a evitar consequências maiores aí para a organização. Bom, eu fico por aqui. Não esqueça, se inscreve no canal caso você não é inscrito, curte, compartilha, comenta. O seu comentário é muito importante para que a gente possa continuar desenvolvendo este canal e para que eu possa levar para vocês assuntos relevantes para vocês aplicarem no dia a dia de vocês. E além do mais, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo as redes sociais do Diário do TST, para você seguir, para você acompanhar de conteúdos diferentes daquilo que a gente coloca aqui, e também em destaque um curso para você melhorar a sua carreira, um curso para você melhorar o seu dia a dia, aumentar o seu conhecimento e aplicar este conhecimento na sua empresa, na onde você está realizando suas atividades e ter aí resultados significativos dentro da sua organização. Um grande abraço e a gente se encontra, lógico, no próximo vídeo.